As aulas da Escola de Pregadores são ministradas a alguns membros convidados da Igreja Batista Redenção. Por serem aulas que ocorrem em contexto doméstico, muitas vezes dirigidas pelo próprio pastor da igreja às suas ovelhas, os participantes se sentem muito à vontade, com liberdade para expressar suas convicções até mesmo de forma descontraída e bem-humorada. É, assim, diferente das aulas dadas em um seminário, em que o professor tem de ser cuidadoso para não ferir as opiniões distintas de outras igrejas e denominações. Por isso, ao assistir às aulas da IP via internet, os irmãos de fora devem estar preparados para ouvir concepções que talvez os incomodem. Também deverão se preparar para escutar eventuais críticas contra suas posições. Isso porque não cremos que a doutrina cristã possa ser ensinada de forma a oferecer aos alunos opções teológicas divergentes, entre as quais possam fazer suas escolhas. Cremos que a doutrina bíblica deve ser ensinada de forma objetiva, distinguindo o certo do errado. O ensino pós-moderno, que expõe várias opções teológicas e deixa o aluno decidir qual acredita ser melhor ou qual quer acolher, só gera pastores carentes de convicção e uma igreja confusa que não sabe com certeza em que deve crer e o que deve ensinar. Os decretos de Deus. Quais são os decretos de Deus no Novo Testamento? Pensa em decretos de Deus no Novo Testamento, o que surge? Qual o texto que vem à mente? No Novo? É. Ah, dos 10 mandamentos? Não, no Novo Testamento. Diga-se de passagem, só explicar para você. Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo. Amarás o Senhor teu Deus? Não? Decreto seria decreto como o plano, a vontade... Decretos soberanos de Deus. Deus decretando os rumos da história. Por exemplo... A vinda de Jesus. Deus veio na Mas o decreto disso está no Antigo Testamento. Né? E tu, Belém Efrata, Isaías, e nasceu um menino. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quer ver um exemplo? Efésios 1, versículos 4 e 5. Exatamente. Quer ver um decreto de Deus? Então. O que diz Efésios? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Fala um decreto aí, um decreto eletivo. Mas não é antigo? Não, tudo bem, mas é o Novo Testamento que está abordando bem esse texto. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Isso, então está aí um decreto no qual Deus determina as pessoas a quem Ele vai resgatar, a quem Ele vai santificar, a quem Ele vai receber como filho. E quando que Ele fez isso? Antes da fundação do mundo. Então, não trata-se de uma decisão administrativa de momento. A história está correndo, esse aqui está indo bem, então esse aqui, vem cá. Não, é um decreto desde sempre, que não estava em risco de ser quebrado em momento algum. A gente não pode falar não é plano B. De decreto, Judas. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse. Exatamente. Esse também é outro decreto. Judas vai trair Jesus. Tá bom. Agora, no Antigo Testamento, como é que funciona isso? Vamos ver. Por que tem aqui um negócio a mais? Ah, tá, porque eu fechei outro. Peraí. Então, vamos lá. Os decretos de Deus. A soberana vontade do Senhor é assunto marcante no Antigo Testamento. Alguém abre aí Jó 23:13. Seu Nilson, Salmo 33, de 9 a 11. Celso, Salmo 115:3. Ronaldo, Salmo 135:6. Fernando, Isaías 43:13. Nós só vamos ler esses textos. Quem pegou primeiro? Jó. Porém, ele está resolvido.
quem pode desviá-la? E o que desejar a sua alma, isso mesmo faz. Ele está se referindo a Deus. Isso, exatamente. Então Deus decretou ali, ele quer fazer um negócio, acabou, não adianta. O que é 42? Vai 42, 2. É um texto famosíssimo nisso. Já é a conclusão que Jó chega. Sei que tudo podes e que nenhum propósito teu se pode impedir. Isso, é o propósito, o que Deus decretou. Irmão Nilson, Salmo 33, 9 a 11. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Os desígnios dos homens, se não são os de Deus, ele frustra. Não interessa que eles falam, a preparação, né? Frustra. Os de Deus não se frustram nunca. Celso, 115, 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Pode fazer tudo o que ele precisa, tudo o que ele consegue, não, tudo o que lhe agrada, tudo o que ele quer. Ronaldo, 135, 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Menos, não tem menos. Exceto, não. Tudo o que ele quis, ele fez. Tá? Então, tudo que ele quis, ele fez. Tudo que ele fez é fruto da sua decisão. Finalmente, Isaías 43, 13. Desde toda a eternidade eu o sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Pronto. Eu estou fazendo, quem que vai se levantar contra mim? Jesus vai falar isso também em João 10, depois que ele fala que as minhas ovelhas estão na mão, ninguém vai arrebatar elas. Ele diz, meu Pai é maior que tudo, ninguém as arrebatará. Ou seja, alguém só conseguiria tirar da minha mão se pudesse peitar o Pai. Tá? Discute com o Pai. Fala, pega dele e leva. Tá bom? Pede lá para ele, resolve lá. É até uma ironia. Chega a ser irônico. Ele zomba de quem pretende isso, ou quem quer defender isso, dizendo o Senhor, que é poderoso, ninguém, ele não entra em dificuldade, ele não entra em saia justa com ninguém, com nenhuma situação. Ele pode tudo. Bom, então, essa soberana vontade do Senhor, dá para perceber que esse é um assunto tão bem tratado no Antigo Testamento quanto no Novo. Tá? Aliás, o Novo Testamento vai carecer de exemplos do Antigo Testamento para defender isso. Quando se trata da pessoa de Deus, o Antigo Testamento faz muito mais do que o Novo. Por quê? Porque o enfoque do Novo vai estar na pessoa de Jesus, na salvação pela fé e na vida da igreja. Então o enfoque é outro. E já estavam bem assentadas as bases da teontologia. O Antigo Testamento é fundamental para entendermos a pessoa, o caráter, a atuação de Deus. Bom, nesse sentido, uma das maneiras em que é possível notar esse atributo divino é por intermédio dos seus decretos. Trata-se de planos específicos. Agora nós vamos definir o que a gente quer dizer por decreto para não ficar confuso. Trata-se de planos específicos e declarações de Deus, ambos prévios, né? Não é fazer profecia depois que já aconteceu. Né? Ou a pessoa está andando, escorrega, o outro fala, cuidado aí. Não é assim a profecia de Deus. A isso se dá o nome de vaticinium ex evento. É o que muitos liberais falam que são as profecias do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Daniel falou daquela estátua que previa sucessão de impérios. Só que na mente do teólogo liberal, não tinha como Daniel saber o que ia acontecer, as trocas, ele não tinha como saber. Então o que aconteceu? Depois que aconteceu tudo aquilo, a hora que já chegou no Império Romano, ou pelo menos no Império Grego, alguém escreveu contando o que aconteceu e botou o nome de Daniel lá atrás para dizer que foi uma profecia. Ou seja, uma profecia depois do acontecido. Né?
Profetal. É o engenheiro de obra pronta. Tá? Não é isso. Então os decretos, exatamente. Então ele esperou acontecer, alguém contou lá de Antíoco. Então tinha que ser mesmo no período romano, né? E botou o nome de Daniel para dar respeito para o livro, para dizer que foi profecia. Nossa, então se acertou tudo isso, então esse livro deve ser de um caboclo, um cabra safado, né? Então, são planos e declarações prévias de Deus a respeito dos rumos que Ele dará à história. Então Deus fala, ó, eu vou fazer isso. Eu vou libertar Israel. Eles vão ficar 400 anos lá. E eu vou tirar eles com mão poderosa e vou punir a nação que escravizou eles. E aí Ele vem e faz. Aí ele chega um profeta, chega lá o profeta lá que morreu lá do lado do jumento e do leão, né? E fala o quê? Nesse altar aqui, vai vir um dia um rei chamado Josias e vai queimar os sacerdotes desse altar pagão aqui em cima mesmo. E aí vem, 300 anos depois, um rei, com o nome que ele falou, e pega os ossos daquele sacerdote, põe lá em cima e manda queimar. Olha esses dias, está no livro. No livro, exatamente. O Isaías chega e fala, Deus vai levantar um servo dele, chamado Ciro, que vai destruir a Babilônia. Não tinha nem Babilônia ainda. A Babilônia não era nem império ainda. A Babilônia era um reino que apanhava, que servia a Síria. Não, mas aí vai libertar da mão da Babilônia. É uma passagem que fala que a pessoa que, quando Deus manda destruir uma cidade, fala que quando a pessoa fosse retomar a cidade e construir as portas, ela vai lançar o fundamento da cidade à custa do seu filho mais velho e vai assentar a porta à custa da vida do filho mais novo. Isso aí. E foi o que aconteceu. Os historiadores registraram lá o acontecido, o cara que fez isso, e aconteceu exatamente como Deus falou, e acabou. Bom, eu falei historiadores, acho que até um registro bíblico, mas não tenho certeza. Tem sim, tem. Tem, bem depois. Tá. Então, é isso que a gente quer dizer com os decretos de Deus. Então, um deles é a eleição. No Novo Testamento, o que é eleição? No Novo Testamento, ele tem uma característica bem pontual, né? O que é eleição? O povo... É a seleção de algumas pessoas para salvação. Isso, para salvação. É a escolha de Deus, incondicional, baseado nele, não nas pessoas, baseado no seu amor, por meio de uma fé que ele mesmo concede, para salvar. Não recompensa. Não é recompensa, é graça, pela graça. E ele determina, antes da fundação do mundo, as pessoas que ele vai resgatar através da fé em Cristo, recebendo sua graça. Ótimo. E no Antigo Testamento, o que é eleição? Será que essa eleição está lá? E se ela não está, que outro tipo de eleição, que outro tipo de decreto eletivo tem presente? Isso é importante. Então, apesar de as bases dessa doutrina reformada estarem no Novo Testamento, o Novo Testamento é capim. Tanto que os arminianos, eles não negam, eles não têm como dizer, não tem eleição, não tem presidente. Eles distorcem. Eles inventam, nossa, minha garganta agora tá. Eles distorcem, eles inventam outro jeito para tentar, com os mesmos termos, com a terminologia bíblica, anular o conceito da eleição, da predestinação. Porque não tem como ignorar. O tanto de evidência bíblica, a esmagadora quantidade de evidência bíblica, não tem como ignorar e dizer que não existe. Não sei, porque o cara não lê a Bíblia, né? Aí é outra coisa. Mas, apesar disso, o Antigo Testamento também trata o tema da eleição de Deus. Contudo, dados a relação específica entre Deus e Israel e o propósito histórico dessa nação, a eleição no Antigo Testamento assume mais de uma forma. Então vamos lá. Eleição para salvação, igual a gente fala no Novo Testamento, doutrina reformada da eleição, tá bom? Doutrina calvinista da eleição. Apesar de esse ser o ponto culminante da doutrina da eleição no Novo Testamento, no Antigo Testamento só podemos chegar a ele
por meio de dedução. Tá? Não há afirmações nesse tipo, claras como no Novo Testamento, para que a gente faça isso. Então a gente tem que deduzir a partir do que ele dá, com o óculos, né, com o auxílio da mensagem do Novo Testamento. Então podemos ver algumas fagulhas da eleição para a salvação no cumprimento da salvação entre os gentios. Quer ver? Abre lá Atos 13, 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Isso, muito bem. Então, os gentios estão fazendo isso. Aí, quando a gente olha lá para trás, veja lá, esse acontecimento se deve ao fato de Deus ter decretado tal alcance. Alcance aonde? Alcançar os gentios. Apesar de ele trabalhar com o povo de Israel, os profetas já não sei, ele já tinha prometido para Abraão que a sua bênção chegaria em todas as nações. Mas olha o que ele diz sobre a obra redentora de Cristo em Isaías. Também te dei como luz para os gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Então, quando chega assim, e a gente vê no Novo Testamento que esses creram, mas não é que só eles creram, lê de novo. Creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A gente vê que essa declaração está abordando um conceito eletivo nesse sentido. Ele já previu, ele já escolheu que a sua redenção chegasse até a salvação. O que ele não conta aqui é que ele escolheu indivíduos para salvar. Mas quando isso aqui se cumpre, o Novo Testamento fala que cada um daqueles indivíduos foi previamente escolhido. Então o que a gente conhece textualmente no Novo Testamento, a gente pode deduzir no Antigo, mas esse texto não está falando isso. Essa passagem que o Jorge está lendo é Êxodo, né? Não, é Atos 13, 48. É um cumprimento disso aqui. Então, na verdade, o anúncio de Isaías foi feito primeiramente a Abraão, Gênesis 12, 3, e notado pelo apóstolo Paulo depois. O que mais? Ressalte-se que mesmo com a forte conexão entre Atos 13, 48 e Isaías 49 aqui, que a gente viu o texto, o caráter genérico da profecia de Isaías destoa do caráter específico e pessoal da constatação em Atos. Quando aquela profecia se cumpre, Atos explica isso de uma maneira muito geral. Isaías deu uma lambida assim, no tema. Atos foi no ponto. Isaías tratou assim, ele só abriu a porteira para a salvação pular para os gentios. Quando chega em Atos, a salvação não pula só para o lado dos gentios, ela pula e atinge pessoas pré-determinadas eternamente para a salvação. Então a gente pega esse conceito e traz para cá, a gente monta um quadro maior. Mas tira o Antigo Testamento, Isaías só não está falando isso. Paulo fala isso do mistério revelado. Exatamente. Sendo assim, ainda é por dedução que chegamos a ver a eleição pessoal para a salvação no Antigo Testamento. Tem mais exemplos, tá bom? Vamos continuar. Opa, não é esse, é esse. Aí. Apesar dos vários vislumbres da eleição para a salvação no Antigo Testamento, é nítida a dependência dessa doutrina da mensagem do Novo Testamento para formar o conceito da eleição incondicional para a justificação. É claro que ela tem vislumbres. Deus chega, escolhe Jacó e rejeita Esaú. Mas para que ele fez isso? Deus pegou Abraão, separou Abraão. Mas para quê? Para mandar ele para uma terra e dar uma descendência para ele. É claro, é óbvio que a consequência natural está em fazer um relacionamento com ele através da fé e produzir salvação eterna. Mas no Antigo Testamento isso é dedução. O chamado foi para ir para uma terra que ele ia dar e dar uma nação e torná-lo grande e abençoado. É isso. E Jacó escolheu em Romanos, tá claro, Romanos 9, amou Jacó, aborreceu Esaú, para quê? Antes que os meninos tivessem feito bem ou mal, para que o propósito da eleição prevalecesse por meio daquele que chama
e não por obras. Está na cara, mas isso no Antigo Testamento não é dito. Nesse caso, Jacó é escolhido para dar sequência à linhagem de Abraão e para dominar a terra, e não para salvação. Mas a hora que chega amanhã, a gente vai ter aula de Antigo Testamento na EBD. A gente vai falar da conversão de Jacó lá em Peniel, dele sendo abençoado. Era a consequência natural disso aí, faz parte disso. Mas o Novo Testamento declara claramente e o Antigo Testamento não. E no Antigo Testamento, apesar de ser óbvio isso, né, ainda é uma dedução, não tem lá o texto para mostrar. Então, conclusão é que esse tipo de eleição para salvação é uma doutrina fundamentalmente neotestamentária. Que é ela, vai lá em Romanos 8, vai lá em Romanos 9, vai lá em Efésios 1, vai lá, você vai achar lá um monte de coisa. Agora, no Antigo Testamento a gente ainda vai ver Deus escolhendo pessoas, mas se não é claramente, se não é declaradamente para a salvação, algumas coisas são declaradas, mas não são exatamente para aquilo. Então vamos ver para que é. Existe no Antigo Testamento a eleição para propósitos específicos. Eu ia chamar isso aqui de eleição funcional. Eu só não coloquei assim porque eu fiquei com medo das pessoas confundirem, né, dado o público-alvo. Então para colocar funcional e depois ter que explicar o que é e ficar lembrando, então eu já expliquei logo. Então, eleição para propósito, a escolha para um propósito. É eu chegar e falar, Jairo, eu quero que você fique aqui na porta, cuidando de quem entra. Eu escolhi e dei uma função para ele. Quer dizer que ele é melhor que os outros? Quer dizer que ele está garantido aqui na matéria? Não, ele está escolhido para essa função, tá bom? Essa eleição normalmente está ligada também a um chamado para justificação. Normalmente Deus escolheu Davi e colocou ele numa função. Ao fazer isso, Deus também o separou para ser um servo amado. Mas há uma diferença, um contraste entre a eleição para a salvação, que também existia no Antigo Testamento. Também existia. Ela só não é ensinada, mas a aplicação é igual à salvação pela fé. A salvação pela fé, a explicação não é desenvolvida no Antigo Testamento, mas ela acontecia no Antigo Testamento. A eleição para a salvação não é explicada no Antigo Testamento, mas acontecia no Antigo Testamento. Então ela passa muitas vezes por um chamado para uma função. Aí a pessoa junto está o chamado para justificação, mas nem sempre. Deus chamou pessoas para a função e não salvou elas. Quem? Saul, por exemplo. Saul foi eleito por Deus para uma função. Ciro, meu servo, meu ungido. Nabucodonosor, meu servo. Opa! Se bem que Nabucodonosor parece que creu no filho. Eu não vou ficar espantado de chegar. Eu até, se eu tivesse que apostar, que a gente vai bater um papo com Nabucodonosor lá. Eu acho que ele foi aprendendo até o ponto crítico em que ele teve que se entregar e creu no Deus verdadeiro. Ciro já não. Ciro não. O que a gente conhece da história dele não é isso aí não. Ele cumpriu o papel dele bem, mas foi só isso. No Novo Testamento, assim, no Novo Testamento isso não acontece, mas acho que talvez um exemplo claro disso seja Judas. Judas, eu estava pensando nisso também. É um paralelo bem nítido. Eleito para uma função, mas não eleito para a salvação. Então, só que isso no Novo Testamento, vamos pensar em Judas, vamos pensar em outro. No Novo Testamento? Pensar em Pilatos. Pilatos não aparece ele sendo eleito. Se bem que aparece assim, Deus... se juntaram nessa cidade Herodes, Pôncio Pilatos, as autoridades dos judeus e dos gentios para fazerem tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Ainda assim, é por tabela, né? Mas no Antigo Testamento isso é mato. Isso acontece muito. Então, coisa que no Antigo Testamento não tem e no Novo tem, às vezes, outra paralela, tem muito no Antigo Testamento e pouco no Novo. Essa é uma. Então, Deus elegeu pessoas que simplesmente atuaram historicamente como Ele pretendia, mas que não o conheceram como Redentor. Um exemplo marcante é a eleição de Abraão. Nele convergem os três tipos de eleição, né?
Para ele, houve uma eleição para salvação, para ele houve a eleição para uma função, e a eleição dele é também a eleição de Israel, que é o terceiro tipo, que é uma eleição à parte. É funcional também, mas é diferente, é bem, como é que eles falam? Sui generis, né? Tá bom. Ficou chique. Falando em línguas. Então, de qualquer modo, vamos nos focalizar nisso. A eleição para a salvação não é afirmada, mas é deduzida pelo resultado do chamado divino. Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Sua chamada também representa a eleição de Israel, mas a função é bem definida. Nesse sentido, Deus se refere ao propósito da escolha e do chamado de Abraão nos seguintes termos. Gênesis 18. Porque eu escolhi, para quê? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor. Como é que eles sabiam no que crer? A função dele era essa: ordenar seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. É claro que isso aqui já passou por uma escolha para ter um filho também, né? Isso aqui já é os finalmente. Isso aqui já é a escolha já é os finalmente, depois de escolheram para ter um filho que ia dar uma linhagem. Aqui ele já está falando o que é para ensinar para o filho. Então, é a função que Abraão exerceu. Eu falei mais cedo, ele não foi alguém diferente de outros homens, mas sua função foi especial. Abraão era o veículo da existência de um povo pactual. Será que Abraão era mais santo que outros? Não, ele veio de um povo idólatra e adorava outros deuses. Não, mas depois que ele se converteu, aí nunca mais ele pecou. Aí ele foi no Egito, mentiu para o faraó. O que mais? Foi para Gerar, mentiu para Abimeleque. Depois tentou dar um jeitinho na promessa de Deus. Teve filho com Agar. Depois deixou a mulher dar ordem na casa, botou o filho para fora. Depois não era melhor do que os outros. O que tornou ele diferente foi a função. E, a partir dele, um povo pactual, e desse povo pactual viria o Messias. Tudo isso foi instrumentalizado através de Abraão. Então, assim Deus utilizaria na história, assim ele seria o abençoador, não só da sua descendência, mas de todas as nações. Então, um homem comum, escolhido para ser um veículo, escolhido para Deus exercitar nele propósitos específicos, se tornou alguém importante na história. Por quê? Porque era especial? Não, porque o propósito que Deus tinha para ele, específico, era especial. Muito bem, Moisés também foi escolhido por Deus para realizar tarefas da maior importância na história de Israel e da redenção. Ele foi chamado para tirar Israel do Egito, para mediar a aliança, registrar a aliança, ser o mediador entre Deus, junto com os anjos, né? E fazer registros fundamentais das Escrituras, escrever lá o Pentateuco. Sobre ele, Samuel disse: testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Então, Moisés, claro que essa escolha funcional também coincidiu com uma escolha salvífica. Porque Hebreus diz o quê? Moisés, pela fé, fez tal coisa, foi salvo também. E olhar isso em crente é mais fácil. Agora, e quando líderes políticos de outras nações também foram alvos da eleição divina para realizarem uma função de ordem histórica? Um desses líderes foi Nabucodonosor, chefe do que foi conhecido como Império Neobabilônico, que durou 70 anos, 609 a 539, como instrumento histórico escolhido por Deus. O Senhor o chama de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso, chamando ele assim, é bem antes da sua conversão. Ele já foi servo de Deus ao punir Israel.
muitos anos antes do que a gente crê ser um encontro dele pela fé com o Senhor. E diz que ele entregará as nações. Outro caso que a gente citou é Ciro, outro líder mundial escolhido por Deus para administrar a história. Foi Ciro. Se Nabucodonosor é chamado de meu servo, Ciro é chamado de meu pastor. E de o que? Ungido do Senhor. Eu devia ter pintado aqui de azul também. E de ungido do Senhor, termo que a gente vê em Davi, por exemplo. Ainda assim, Deus pegou e falou, agora você é o meu instrumento. Você é o meu rei aqui, agora que vai fazer você é a minha peça escolhida do tabuleiro para fazer o que eu quero aqui nesse jogo de xadrez. Mas foi só aquilo. Foi um movimento político. O que ele fez? Venceu a Babilônia. Ele tinha uma política externa diferente. Mandou os israelitas de volta para sua terra. Deu um cheque em branco. Vão lá, reconstruam um templo. E manda ver no trabalho. Foi Deus quem o colocou assim. E ficou por isso mesmo. Em segundo lugar, por meio de uma política externa diferente da praticada pelos predecessores assírios e babilônicos, que faziam o quê? Pegavam o povo dominado e trazia para o quintal da casa. Ele não mandava ir para casa. Trabalhem, fiquem na sua casa, adorem seu Deus. Só que o leão do imposto de renda chega no final do ano, paga tudo direitinho, está tudo certo. Se eu for para a batalha, vocês vão junto, está tudo certo. Eu ponho vocês de bucha de canhão, tudo amigo, tudo certinho. Era basicamente isso. Ele tinha a função de fazer os israelitas exilados voltarem a ajudar e reconstruírem Jerusalém e o templo. A gente não está lendo os textos agora, porque o tempo está avançado, mas eles estão no livro e eu quero que vocês leiam cada um deles. Tá Esses bom? slides, o senhor vai passar para a gente também, esses slides? Eu passei agora para o irmão Nilson, está aqui, né? E eu podia passar para o Isaac também. Vocês receberam os outros? Sim. Eu vou mandar esses aqui, me lembra no final da aula. Eu mando para o Isaac também, o Isaac manda para todo mundo, eu mando para o Nicolas, tem também uma lista que manda para todo mundo, incluindo para o Isaac. Agora, vem a eleição de Israel, que é também, esse é um subitem da eleição anterior. Não é uma eleição para salvação, apesar de muitos israelitas serem eleitos para salvação. É uma eleição para propósito específico, mas um propósito tão específico, tão diferente dos outros, que vale uma categoria à parte. Os da tribulação? Não, a nação de Israel. A nação de Israel. Quando Deus falou assim, Abraão, eu vou fazer você ter uma nação, um povo numeroso, e esse vai ser o meu povo, eles vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus deles. Eu vou dar uma lei para eles, é isso, a nação de Israel. Então, de todos os conceitos da eleição, esse é certamente o mais importante no Antigo Testamento, notem bem, no Antigo Testamento. Tá? É óbvio que o conceito da eleição para salvação supera outros, mas para a teologia do Antigo Testamento, esse aqui é o mais atuante, o mais significativo. A eleição de Israel é um dos assuntos que guiam a teologia do Antigo Testamento. E por isso é importante a gente definir, saber delimitar ela, saber reconhecer ela e os efeitos que ela tem dentro do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento é diferente. E se a gente quiser aplicar a regra da eleição do Novo Testamento no Antigo, é a mesma coisa que entrar com um programa, com um dado errado no programa, e banana tudo dali para frente. Essa eleição encontra paralelos com a eleição de pessoas para propósitos específicos, que é o ponto anterior. Contudo, o chamado do povo escravizado no Egito, sua libertação, a aliança feita no Sinai, são a separação efetiva desse povo para se tornar um servo especial do Senhor na terra. Não é fundamentalmente uma nação cheia de servos eleitos de forma individual, mas um servo, um povo. Entendeu? A eleição de Israel é uma eleição nacional, é um povo. Não significa a eleição de um monte de israelitas unidos. Não. É a escolha de uma nação. Cada israelita faz parte dessa nação e entra nessa eleição nacional. Apesar disso, Deus tem lá, ele separa pessoas para propósitos específicos. Moisés, eleito para um propósito específico. E também
um eleito para salvação. Pega lá um bom servo de Deus, pega Josué, eleito, Caleb, fé no Senhor, eleito para salvação. A gente percebe isso por dedução, olhando para a vida deles, olhando sinais de conversão na vida deles, apesar de não ser afirmado claramente. Mas a eleição de Israel, é isso que tem que ficar bem nítido, é a eleição de um povo, um servo. Isso não quer dizer que todos são salvos, não. É uma eleição funcional de um povo. Qual a pergunta que vem depois disso? Para quê? Para quê? Então vamos entender. Para quê? A gente vai conseguir entender o para quê quando a gente entender a função. A gente consegue entender o chamado funcional de Moisés quando entende a função, quando vê a função dele sendo exercida. Entende a função de Abraão quando você vê as coisas acontecendo. Vamos ver o propósito da eleição de Israel. Vocês estão cansados já? Eu estou com sono. Já grave. Tem aqui um plano B para a última parte. Aqui, sinceridade. Não, eu sei, é dureza. Ele está desde de manhã. A aula começou no período da tarde, mas de manhã vocês já estavam no dever. Ontem, então vamos lá, eu tenho um plano B para a última parte das alianças. Tá chegando as Eleição de Israel. A nação israelita como um todo é uma entidade com quem Deus fez um pacto e a quem Deus chamou de filho. Diante da escolha desse povo, devemos fazer duas perguntas. A primeira é, por que Deus escolheu Israel? Para responder a primeira observação a ser feita, é a ocasião da eleição do Senhor. Israel não foi uma escolha de última hora. Essa eleição foi feita previamente, mesmo antes de o povo vir a existir. Na verdade, a escolha do Senhor, unida à divina soberania, foi a causa da existência desse povo. Então, a gente vê Deus chamando Abraão, muito tempo lá antes de Israel virar uma família, pelo menos, para depois virar uma nação, e ele determinando tudo isso. A segunda pergunta é, para que? Essa pergunta é mais importante. Para que? O que Deus queria fazer com Israel, que era tão importante, para separar esse povo e fazer eles tão diferentes de outros, dar regras, dar normas? Para quê? Há basicamente duas respostas para isso. Uma envolve propriedade. Deus falou, vocês vão ser meu povo. Uma função didática que foi crescendo até o Novo Testamento. E outra é uma função. Uma, Deus queria que esse povo lhe pertencesse. E a outra, ele queria que esse povo servisse a algo. Ele queria que esse povo servisse para um propósito, para mediar um propósito de Deus, o que a gente chama de função. Como propriedade, Deus declara, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Então escolheu para pertencer para ele. Em relação à função de Israel como povo eleito, surge em primeiro lugar um objetivo divino de introduzir o povo na terra prometida. Deus prometeu aquela terra e ele escolheu aquele povo para introduzir na terra. Alguém vai lá. Deuteronômio 4, 37 e 38. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e tirou do Egito, ele mesmo presente com sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e para dar por herança, como hoje se vê. Jóia. Então Deus fez promessas para os patriarcas, escolheu esse povo para cumprir neles. As promessas feitas aos patriarcas não foram dadas, cumpridas nos patriarcas, mas Deus escolheu essa descendência para cumprir neles, e assim Deus tomou esse povo como propriedade para seguir o que ele havia prometido aos patriarcas. A longo prazo, a função de Israel é mais abrangente e envolve a própria história da redenção do homem pecador. Cadê? Ué? Você pulou as alianças. Não, aqui já é o próximo tema. Então é que eu queria ter colocado mais coisas, queria colocar outros exemplos aqui, mostrando que a partir que isso também vai ser construído
adiante. Mas a segunda parte, a funcional, não coloquei no slide, mas era fazer de Israel vir, cadê? A eleição de Israel. Ó, gente, página 142, 140, vai até a página 145, o tratamento desse tema aqui, não dá para pôr tudo no slide, obrigado, Sr. Nilson. Mostrar que a partir de Israel, Deus ia produzir essa salvação. Foi o que eu citei aqui, tornar a função de Israel mais abrangente, envolvendo a própria história da redenção. E como que Israel cumpre a função da história da redenção? Não, a história da redenção, da salvação do homem perdido. Como é que Israel pôde ajudar na salvação? Na nossa salvação. Sem a ascendência do Messias. Exatamente. A salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, como? A descendência. Ele sendo ascendência. Então, mas não é só dos judeus, a gente tem que falar, é de um judeu. Abraão. Não? Cristo. Cristo. Exatamente. Então a chamada de Abraão envolve a função de chegar até Jesus. A escolha de Israel envolve a vinda de Jesus para ser a salvação. Então Deus começou a salvar o homem lá em Gênesis 12, quando chamou, o que ele prometeu em Gênesis 3, ele pôs em prática, em ação, quando chegou em Gênesis 12. Abraão, vem cá. Pronto, começou a história da salvação. A história prática, né? As ações práticas de Deus. Separou o homem, a quem ele ia dar uma descendência enorme, de quem ele lá na frente ia produzir um descendente especial, o Salvador, em quem ele ia fazer o verbo se tornar carne, e assim a função de Israel, entre outras coisas, entre trazer também revelação de Deus. O estudo do Antigo Testamento é o estudo de que tipo de escritura? Do Antigo Testamento? Das leis. Feitas aonde? Dadas aonde? Dadas a Moisés, no monte. No meio de que povo? Do povo de Israel. E do Novo Testamento? Dadas aos apóstolos. Que eram judeus. Exatamente. A gente tem outros aí, né? Assim como no livro de Provérbios, os últimos 2 capítulos são compilações de Salomão a partir de outros reis. Né? Ele até dá crédito a esses 2 reis, né? Um nem é o rei, é a mãe do rei. É Agur e a mãe de Lemuel, né? Que mostra uma fonte extra israelita. Apesar disso, está lá sob a tutela de israelitas, assim como acontece quando autores gentios escrevem no Novo Testamento. Está uma tutela israelita, de Paulo sobre Lucas, de Pedro sobre Marcos era judeu também. Marcos não entra, é Lucas só, né? Lucas. Marcos não era apóstolo, mas era judeu. Jó a gente não sabe quem era Jó, e a gente não sabe quem escreveu Jó. Pior. Alguns põem até na conta de Moisés, para não pôr na conta do Papa, né? Então, de qualquer modo, a revelação que o mundo tem de Deus veio de onde? Veio pela instrumentalidade dos judeus. Mas mais do que isso, o Salvador, sem ele nada disso, não importa que revelação tivesse sido dada, sem o qual nenhuma salvação existiria, veio também dos judeus, e essa salvação começou a se materializar no chamado de Abraão e na formação de Israel. Então é para isso que serve Israel. Para isso, assim, num olhar mais simplista. Por isso, ao povo de Deus. O povo de Deus hoje quer dizer uma coisa. Quer dizer o quê? A igreja invisível. Né? Povo de Deus no Antigo Testamento é outra coisa. É esse povo funcional. Aí tem um povo dentro do povo. É como se hoje tem uma igreja invisível e dentro dela tem uma igreja invisível. Né? Qual é a igreja visível? O cristianismo. Pega a igreja católica, pega a igreja evangélica, pega a igreja neopentecostal. Tudo diz que é cristão, tudo diz que serve a Cristo. Dentro disso aí, tá cheio de incrédulo, mas está o povo de Deus crente, a igreja invisível. No Antigo Testamento, o povo de Deus, num olhar maior, é Israel. Mas ele tem um povo dentro do povo. Se tem uma igreja dentro da igreja, né? Aqui também tem um povo, um remanescente fiel dentro de um povo maior. Conseguiu fazer essa distinção, você entendeu metade do Antigo Testamento.
Tá bom. Aí a gente chega nas alianças. As alianças, sabe o que vocês vão fazer? Agora, a capacidade de vocês não é questão de tempo. Eu estou olhando para vocês e eu sei que a capacidade de compreensão está comprometida porque a gente viu muita coisa hoje. Então, sabe o que vocês vão fazer? Eu tenho essa aula na internet. O que vocês vão fazer? Vão entrar no nosso site. Aí tem que assistir agora? Então sai e a gente ganhou. É só para eu fugir. Depois da prova. É isso. Então, ó, vocês vão entrar aqui, ó. Presta atenção no caminho. Presta atenção. Estão prestando? Vídeos. Cassicíaco. Cassicíaco. Mas é o papel das suas alianças no Antigo Testamento, aliança abraâmica e aliança mosaica? Não, são todas. É a aliança abraâmica, mosaica. A mosaica tem a segunda parte dela palestiniana. Tá? São que é a... duas. Uma é de Êxodo, a outra de Deuteronômio. A aliança davídica e a nova aliança. Aí entrou em Cassicíaco. O quinto ali, ó. Quinto Cassicíaco, a teologia da aliança. Isso. Cadê? Sobe. É aqui. Aqui, ó. Teologia da aliança. Mas é que no final ele colocou... É uma aula do professor Heber Campos Júnior. Mas o último vídeo, que a gente fazia, eu sempre fazia uma conclusão, assim, né? Comentava o que foi legal e tal. Mas nesse dia foi legal contrapor, já que ele explicou pra gente a visão aliancista, né? Então o que eu fiz? Eu informei mostrando a visão dispensacionalista, que na verdade é a visão que se baseia nas alianças. Por isso que eu falei outro dia, a gente que devia chamar aliancismo. Então, final, vamos ver. Aí tem um cara bonito, né? E aí eu me baseio aqui nesses slides, deixa eu ver quanto tempo, 1h10 de vídeo. Tá bom? É provavelmente o que eu ia precisar para dar aula aqui agora. A gente nem ia ter esse tempo e se tivesse vocês não iam aguentar. Então, só que eu não quero que vocês assistam essa semana. Assiste quando chegar em casa. Exatamente. Hoje até 3 horas da manhã. Tá bom? E quando vocês assistirem, me escreve e fala: pastor, já assisti, viu? Tamo junto. Tá? Tem referência. Nossa, tá meio bochechudo, Tá, verdade forte. Parece um filme parecendo o Ronaldo, né? Parecendo o Ronaldo. Parecendo o Ronaldo? Não é que ser o Ronaldo, não, meu. Bom. O Ronaldo do Corinthians. O Ronaldo animal. Tá bom, gente. Parece que daqui a pouquinho vai de cabelo. Não, isso é verdade. Vamos orar? Jairo, fica de pé. Ore aí, peça as bênçãos de Deus, agradeça a Ele pela revelação que Ele nos deu no Antigo Testamento. Deus e Pai Santo, nós queremos te agradecer por tudo que aprendemos nesse dia aqui. Queremos agradecer ao Senhor a disposição dos nossos pastores, dos professores que têm falado para nós, trazer todo esse conhecimento. Que o Senhor, ó Pai, faça com que tudo isso que temos aprendido aqui não fique em nós, mas que seja útil para que possamos ensinar o seu povo. Que possamos auxiliar o seu povo a entender melhor a sua palavra, a estudá-la e a conhecer os seus propósitos no Antigo Testamento, no Novo, e não apenas isso, mas a conciliar tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor revelou no Antigo Testamento, e que possamos avaliar isso à luz do Novo Testamento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê capacidade para depois repassarmos essas coisas que nós aprendemos ao seu povo na igreja. Que o Senhor nos guarde, ó Pai, agora em segurança, de volta aos nossos lares, e que o Senhor abençoe o dia de amanhã, o domingo, onde as nossas igrejas estarão cultuando ao Senhor. Que o Senhor nos guarde em segurança e em paz agora de volta ao nosso lar. É o que suplicamos, gratos por esse dia. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.